Rafael Montes está quase tomando todo o meu canal, impressionante. Oi, guys, tudo bem? E após finalizarmos a série falando dos detalhes dos meus desenhos de Desvividos, nada melhor do que agora eu falar dos meus desenhos de Jantar Secreto. Quase esqueci o nome do livro. Mas, enfim, guys, recentemente eu finalizei os personagens principais dos meus desenhos de Jantar Secreto. Vou fazer mais 2 desenhos extras, mas aí esses daí são extras, então não são os principais, né? Não vou dar detalhes aqui. E então, assim como eu fiz com os desenhos de Desvividos, eu gostaria também de trazer para vocês alguns detalhes que eu trouxe, que eu coloquei dentro dos meus desenhos dos personagens de Jantar Secreto, também livro de Rafael Montes, que eu também já falei aqui no canal. Dessa vez eu já vou deixar avisado que esse vídeo será assim dividido. Hoje em específico eu vou estar falando de 3 dos desenhos e depois eu vou fazer uma parte 2 falando dos outros desenhos, então ou de 3 ou dos últimos 3 ou dos últimos 2 desenhos e fazer mais um vídeo falando dos desenhos extras, que são os outros desenhos que eu vou fazer que são além dos protagonistas de Jantar Secreto. Mas é isso, guys, vamos para a parte prática do vídeo, vamos falar dos meus desenhos de Jantar Secreto. E é óbvio, guys, que eu não poderia começar com outro personagem, senão o próprio protagonista de Jantar Secreto, que é o Dante. No desenho do Dante, guys, eu admito que eu imaginei ele de uma forma bem específica desde o início do livro, eu não consegui imaginar de outra forma. E eu vi muita gente questionando, falando que, nossa, nada a ver e tal, até mesmo no livro tem alguns momentos que o Dante aparenta citar um pouco mais de sua própria aparência, porém eu não consegui imaginar ele, senão da forma que eu desenhei ele. Eu imaginei o Dante com a pele bem clarinha mesmo, justamente por isso eu imaginei ele com alguns traços rosados nas bochechas e no nariz dele, e nos lábios dele, um pouquinho mais rosados também. Imaginei o Dante sendo um rapaz loiro e com um rosto marcado, de um corpo magro, do famoso falso magro, certo? Sobre a estrutura de todos os desenhos, não só no desenho do Dante. Basicamente, eu desenhei inicialmente o personagem de uma forma geral, então da cabeça até mais ou menos ali a pelvis, ou mostrando um pouco mais da coxa. E além desse desenho mais geral, pra gente ver o personagem de um todo, também desenhei o olho do personagem, que é um olho para representar alguma emoção que ele sentiu ao longo do livro, e uma pequena descrição. Uma descrição essa que continha o nome do personagem, a função dele, entre aspas, dentro do livro, e 2 características a mais. Então, ou um apelido, ou no que ele participou, e no que ele esteve presente dentro da situação que acontece, né? Jantar Secreto, e a situação, que é como o personagem finaliza, como ele está ao final do livro, e é a situação. No caso do Dante, a expressão dele, eu quis expressar ele de uma forma bem morta mesmo, um olhar de uma pessoa cansada, um olhar de uma pessoa devastada, justamente por isso o olho dele tá cheio de veias, tem uma olheira ali presente, que eu queria ter deixado um pouco mais profunda, mas enfim. As veias também é para também representar o uso constante de drogas, que o Dante começou a usar com muita frequência ao longo do livro. Ele tá, obviamente, com a roupa de garçom dele, porque ao longo do livro o Dante é o garçom dos jantares, então ele tá com a roupinha característica dele, da bandeja, né, tem um vidrinho de MDH, é uma droga que no livro ele utiliza bastante, e aí quis trazer ela pra também ser outra representação do quanto que o Dante ao longo do livro tava acabado, sua saúde mental tava totalmente revirada, e o uso de drogas cada vez mais constante. As paredes ao redor dele de sangue, e o sangue no avental, são basicamente pra dizer que ele tem sim influência nos jantares, e no geral temos o nome dele, como eu falei, a função dele como garçom, organizador, porque eu já falei, ele é um organizador, e canibal, que é o apelido que ele ganha quando, adivinha? Quando ele vai pra cadeia. Na situação, isso deixa explícito porque está escrito condenado. Ao final do livro, o Dante é de fato condenado por tudo que aconteceu, e isso eu deixei explícito na situação e no nome, no apelido que ele ganha dentro da prisão, canibal. Eu admito que o desenho do Dante é, pra mim, um dos meus favoritos. Eu adorei esse desenho do Dante, dos desenhos que eu realmente mais gosto, é esse desenho do Dante. Apesar de ter essas questões, muita gente falou que no livro ele é moreno, que no livro ele era negro, que o olho dele na verdade era verde, que ele... muita gente inclusive falou que o Dante na verdade era o próprio Rafael Montes. E assim, gente, eu não concordo tanto com isso, o pessoal fala isso por conta da capa, que na contracapa tem a imagem aqui do Rafael Montes, claramente é o Rafael Montes aqui. E aí muita gente falou que não, eu imaginei o Dante como Rafael Montes e tal. Não seria uma teoria ruim? Porém, eu não quis me aprofundar nisso, tanto porque eu já tinha imaginado, como eu falei, eu imaginei o Dante desde o início, exatamente dessa forma, tanto porque não basta, no Jantar Secreto, em Desvividos, o Alessandro, que é o personagem principal, eu já retratei ele muito igual ao Rafael Montes. Então eu achei que ficaria muito sem graça e muito repetitivo trazer o Dante também com a aparência de Rafael Montes, e também no caso de Desvividos tem toda uma conexão pra gente colocar o Rafael Montes exatamente na aparência de Alessandro. Em Jantar Secreto não. A única referência que a gente tem, entre aspas, é essa foto aqui, que claramente é o Rafael, não tem nem dúvidas disso, e alguns trechos do livro que muita gente até associou com o próprio Rafael Montes. Mas eu não diria que é uma conexão assim verdadeira, e por isso eu não quis trazer isso. Mas de forma geral, eu amei muito esse aqui, o desenho do Dante, é com certeza um dos meus favoritos, se não o meu preferido.
E agora, guys, vamos pro segundo personagem, que é nada mais ou menos que o Leitão. O Leitão, que é um dos personagens mais detestáveis desse livro, o desenho do Leitão. Eu admito que eu utilizei, sim, alguns modelos de corpo, principalmente daquele tal do gordão da XJ, que foi a forma que eu imaginei o físico do Leitão. Primeiro desenho dele, eu fiz ele muito magro. Não muito magro, mas tipo, ele não é tão gordão como é no livro. No livro, o Leitão é citado como enorme, como um obeso, né, como uma obesidade mórbida. E por algum motivo eu fiz ele muito pequeno no primeiro desenho. Eu admito que eu fiz isso justamente porque eu tava com medo de não caber os outros detalhes do desenho. Então o primeiro desenho, porque tem duas versões do Leitão, eu fiz ele com um físico não tão grande. Ele tá gordinho, mas não tá gigante como é citado no livro. Fiz ele fumando um cigarro, eu imaginei ele sendo um daqueles nerds, gamers. Então eu fiz alguns pelos, umas barbinhas bem características. E esse olhar de malandro, entre aspas, aquele olhar daquela pessoa que não presta, sabe? O olho dele, eu gostei que uma seguidora minha no TikTok deu uma sugestão de que talvez o olho dele tivesse que estar um pouquinho mais avermelhado pra, né, porque ele gosta de umas paradinhas, e eu fiz ele também fumando, pra também apresentar esse rosto dele, que várias vezes no livro ele é citado fazendo uso. Mas enfim, guys, na camiseta do Leitão eu resumi, de certa forma, um pouquinho da trajetória dele. Love, fuck and eat, tradução aqui. O Love é por conta que ele acaba encontrando seu amor verdadeiro na Korra, que é outra personagem do livro. O Fuck, que é justamente essa interação romântica, né, mais puxada ali pro carnal que ele tem com a Korra. E o Eat é girando em torno de todo o contexto do livro, não só do Leitão, mas de todo o contexto. Que o livro tem muito dessa coisa do comer. Na descrição dele, coloquei, na primeira versão eu coloquei o nome dele, Leitão Hacker, porque no livro ele é basicamente o garoto de programa do livro, então ele mexe com os computadores, mexe com as redes e tudo mais. Também é um organizador. Ele é até mais organizador que o Dante, porque é ele que chama as pessoas pro segundo jantar. Coloquei nessa primeira versão o apelido dele, que ele é chamado toda hora de gordo. Todo o apelido dele é nisso e tal. E a situação desaparecido. Beleza, esse foi o primeiro desenho do Leitão. Agora, já no segundo desenho, na segunda versão do Leitão, eu já consegui dar mais do físico dele, que é realmente, coloquei ele como um cara realmente grande, realmente com obesidade mórbida, então muito maior. É uma grande diferença de um desenho pro outro. Mas a essência em si eu mantive. A expressão do Leitão ainda é uma expressão meio de raiva, meio de ódio. Mesmos pelos faciais, no braço, a mesma camiseta. E fumando igualmente também. A diferença é que eu coloquei a fumaça em outra direção. Antes a fumaça subia reto, agora ela se espalha. Também no físico em si do Leitão eu adicionei um detalhe, que é essa mancha, essas manchas vermelhas na testa dele. Já que praticamente no início do livro, quando as coisas estão prestes a dar muito ruim, o Leitão começa, após, né, eu não vou dar spoiler aqui, mas enfim, em determinado momento o Leitão começa a bater com a cabeça dele na parede. E aí eu quis representar esse momento, que eu diria que foi o momento que a gente percebeu que o Leitão não era lá uma pessoa com a cabeça muito centrada, e retratei essas manchas vermelhas que aqui estão, né, na testa dele. Quanto à descrição do Leitão, inicialmente temos o nome igual ao anterior, mas a diferença é que, inicialmente, a primeira coisa que eu escrevi foi criminoso. Já que, de certa forma, pensando bem, o Leitão, de todos ali, eu diria que ele foi um dos únicos que já cometia crimes antes dos jantares. O Leitão, como eu falei, ele é o hacker do grupo e ele invadia contas bancárias, roubava o dinheiro da sessão bancária, passava o nome dele. Enfim, ele cometia vários pequenos crimes online muito antes de tudo que acontece do jantar secreto acontecer. Então eu trouxe esse criminoso, tanto para referenciar dos crimes que ele cometeu antes dos jantares secretos, quanto para referenciar dos próprios jantares, já que ele, como eu falei, foi um grande dos organizadores. Foi um personagem muito responsável por tudo o que acontece dentro do livro. Na verdade, ele é o responsável, né? Tudo que acontece no livro é por culpa do Leitão, mas não necessariamente nessa parte de criminoso. Organizador, como eu comentei, ele foi também um dos personagens que mais organizou os jantares em si, na parte tecnológica, chamar os convidados, encontrar a vida dos convidados e tudo mais. Hacker, que é a função dele, e situação também, como o anterior, situação desaparecido. Eu admito que em questão de essência, de forma do desenho, das cores, eu prefiro o segundo desenho. Eu sinto que eu consegui primeiro, né, trazer o físico real do Leitão, que é o Leitão gordo, grande, enorme, que é citado no livro. Essa expressão dele meio nem aí, meio dane-se. O anterior tinha uma cara mais de mal, esse daqui tem mais uma cara de tô um pouco me lixando o que vocês estão fazendo, que eu diria que é mais a personalidade do Leitão. O Leitão não necessariamente é uma pessoa ruim, ele só não se importa, tá pouco se lixando, ele é aquela pessoa egoísta que quer que as coisas aconteçam pro bem dele, único exclusivamente, e das pessoas que ele gosta, enfim. E eu também gostei mais da forma que eu coloquei a descrição dele, eu achei que se tornou uma descrição que realmente fala mais com o personagem do Leitão, além de eu ter adicionado também o detalhe da camiseta, que eu falei anteriormente, Love, Fuck and Eat, e o detalhe da testa dele, que também é pra trazer à tona esse acontecimento, que é muito importante pra gente falar da trajetória do Leitão, né, do livro. A gente vê que desde o início a saúde mental dele não tava lá muito boa, porém eu admito que eu até que gosto também da primeira versão dele, mais pela parte das cores, eu acho que as cores se encaixam muito bem ao fundo, porém ainda assim a segunda versão é que eu mais gosto pela composição no geral. Só que aí, eu quero saber o que vocês acham. Eu vi que muita gente tava reclamando que, nossa, a primeira versão ele tá muito pequeno lá nos meus comentários do TikTok e tudo mais. Porém, não chega a ser um dos meus favoritos, mas de fato é um dos desenhos que eu acabo gostando também. Mas tá bem longe de ser um dos meus favoritos.